Olá, pessoas! Gente, se vocês ouvirem barulhos estranhos, estão ouvindo? Isso é a minha cozinha em obra. Então, peço desculpas, que vai sair acho que um pouco do barulho, eu fechei a porta. Hoje a nossa live vai durar aí 20, 30 minutos. A gente vai falar um pouquinho. Vi que muita gente ontem, quando eu fiz uma live muito curta ontem, eu ia fazer stories, mas eu acabei fazendo live. Deixa eu deixar o Fernando entrar. O Reginaldo entrar. Eu ia fazer stories, mas tá muita correria aqui por conta da obra, tô sem cozinha, gente. Então, assim, chegar de viagem também é um pouco complicado e tudo mais. Gente, tem espuma na minha água com gás. Por quê? Porque a gente tá lavando louça na pia do banheiro. Ai, meu Deus, gente, eu sou muito rica. Vou tomar água com detergente, sim. É bom que elimina as gorduras, né, do corpo. Oi, Jane, minha linda! Gente, não tente isso em casa, até porque eu tô sem cozinha mesmo. Então as coisas estão muito improvisadas por aqui. Então eu vi que ontem, nessa live mais curtinha, que teve muita repercussão, e houveram coisas que eu não entrei muito no mérito. E é sempre legal fazer, assim, um bate-papo com o Reginaldo também, né? Oi, amigo! Tô aqui tomando água com gás, com espuma, porque não saiu o detergente todo. Então, com gás com espuma. Porque eu acho que não tá bem lavado, né? Bem enxaguado, porque eu tô sem cozinha. E aí, o que acontece, pessoas? É bom que eu elimino, né? Remove até as gorduras mais pesadas, mais resistentes, gente. Dica do dia hoje do Nutridados, tá? Um pouquinho, uma água assim, num copo mal enxaguado com detergente é ótimo para eliminar até as gorduras mais teimosas. Bem que podia ser assim, né, amigo? Fala aí, como é que você tá? Podia começar. Tem gente. Eu estou bem, estou tomando meu café aqui, né? Da manhã. E, aliás, ontem eu fiz um treino de braço lá com uma pessoal lá que invocou de. Oi, Wanda. O pessoal invocou lá de malhar comigo agora. Então o nível subiu muito, né? Aí o nível subiu muito, meus braços estão dormentes aqui. Mas, durante a manhã, assim, do tempo que eu comecei a fazer o jejum, eu entrei em low carb, que eu peguei forte mesmo no jejum, eu não costumo comer pela manhã, né? Então a gente vai só no café mesmo e aqui no bate-papo no Eu tô em jejum, gente. Eu tô voltando pro jejum. A Roseni falou que seu áudio tá abafado, amigo. Tem alguma coisa impedindo? Tá ruim? Geralmente seu áudio é sempre bom, né? Seu áudio é muito melhor do que o meu. Falaram que tá um pouco abafado. Deixa eu ver aqui. Gente, por falar em jejum, agora melhorou? Fala aí. Agora tá perfeito. Mas é porque eu tinha ligado as caixas de som para eu te ouvir melhor, mas agora eu descobri o que foi. Então, eu não fiz jejum nas férias, né? Por conta do fuso horário, quando eu acordava lá nos Estados Unidos, aqui era tipo já 2 horas da tarde, uma coisa assim muito louca, muito louca. Então eu não jejuei lá nos Estados Unidos praticamente. E, gente, eu tô achando difícil voltar pro jejum. Tipo assim, não voltou naturalmente não, porque foram muito tempo. Então, tudo é adaptação. Então, eu vou dar um recadinho para quem tá começando, quem tá querendo jejuar. Vai com calma. Mesmo comendo comida de verdade, pode ser que dê uma fome, mas essa fome é meio que falsa, né? Então, hoje eu vou fechar umas 15, 16 horas de jejum
E agora que eu tô voltando pro meu fuso horário, aí eu vou, né? Vai ter que ser. No início, gente, a gente tem que forçar um pouquinho a barra, não é forçar de passar mal, nada disso, gente. Mas a gente tem que, peraí, tem que pensar e tal, e de uma certa forma, peraí, é fominha ou é fomona, né? E quando é fominha, a gente bebe uma água, bebe um café e segue o baile. Hoje a gente vai falar de terrorismo nutricional, que ontem eu fiz uma live muito curta sobre terrorismo nutricional, mas foi mais uma reflexão, né, realmente, do que é o terrorismo, do que eu vi lá no memorial do 11 de setembro. E foi uma coisa assim muito marcante e me fez pensar muito, né, refletir muito. E esse tema sobre terrorismo nutricional era algo que já estava dentro da pauta para eu conversar com vocês. E acho que a gente nunca conversou assim, teve uma live específica para conversar diretamente sobre esse assunto. E aí eu decidi que a gente continuasse conversando sobre isso, agora com a ilustre presença do Reginaldo, justamente para pegar outros ângulos, né, sobre o assunto. Ontem a minha live foi muito curta, foi só 12 minutinhos. Ainda está disponível, então essa live vai ser menor, essa aqui, e aí você vai ter tempo aí de assistir as duas. Mas bora lá, Reginaldo. O que você mais ouve falar sobre terrorismo nutricional? Cara, nossa, você falando isso aí, principalmente assim, né? Assisti. O que acontece? As pessoas, pelo menos quem não está no nosso meio, né, que não segue nosso estilo de vida aí, quando elas perguntam para você, do tipo, tem umas palavras-chave assim que eles querem usar como, vamos dizer assim, para definir quem faz algo diferente deles, né? Então, o terrorismo é uma dessas. Então, pessoal, outro dia eu estava que eu ando com a minha própria comida, né, pessoal? Então, assim, geralmente eu como no máximo 2 vezes por dia, e quando é 5 horas, 6 horas da tarde ali, eu abro minha janela alimentar, então eu sempre ando com a minha térmica para cima e para baixo, porque eu faço a minha carninha aqui em casa e tal, boto dentro da térmica, você já sabe como é que funciona. Então, eu estava no refeitório, só exemplificando isso que a Tânia falou, e aí eu abri lá minha marmitinha lá, com meu meio quilo de carne moída e tal. Eu não sei como é que vocês fazem, mas geralmente eu ando com 3 a 4 ovos crus dentro dessa, lógico, né, dentro da casca, comportado lá e tudo mais, jogo ali dentro, dou uma esquentadinha no micro-ondas e passo para dentro, né? Eu não tenho muito eu não tenho mais muito esse negócio de o visual, olha, tem que ter uma coisa por cima, não. Para mim, eu enxergo a comida como um combustível biológico. Ou eu tenho o melhor, ou eu tenho o pior. Então, a pessoa foi sentar comigo lá para lanchar e tal, com 2 pães e tudo mais, não sei o que. Eu não faço esse tipo de julgamento, as escolhas das pessoas são as escolhas. Então ela falou assim, cara, você não acha, mas por que você não come isso e tal? E eu fui explicar. Tem a questão da glicemia, né? Tem aquele lance de você ficar hipersolínico durante horas, expliquei para ele que o trigo e tal. O cara simplesmente falou, mas isso é terrorismo. Então você está dizendo para mim que se eu comer isso aqui, fatalmente eu vou ficar não sei o quê, fatalmente. Eu falei, cara, não falei nada. Então, assim, aí as pessoas levam para outro patamar para proteger o seu modus viventes, né? Digamos assim, né? O seu direito à escolha, né? Só que as pessoas não sabem que quando a gente fala que a gente elimina trigo, milho e soja da nossa refeição, o que elas não sabem é que o que elas não sabem é o seguinte, é que essa vamos dizer assim, digamos, essa falácia da variedade nada mais é de pegar todos esses grãos e transformar em macarrão, transformar em biscoito, transformar em pizza, transformar em lasanha, transformar todas essas coisas que a gente sabe que nos fez mal, né?
digamos assim, esses grãos inflamatórios, né? E a gente sabe que essa é a grande verdade, né? A gente vê vários médicos aí, inclusive as pessoas que os médicos, né, que estão aí que descobriram esse estilo de vida, usaram em si mesmos, viram que aquilo deram certo, viu que aquilo foi bom para eles, estão passando para os seus pacientes, sabem que é quase impossível você moderar flutuando com níveis grandes de insulina, né? Ou seja, assim, eu vou fazer uma dieta com base calórica, mas aqui eu vou comer nessas 2.000 calorias, eu vou botar parte dessas aqui de carboidrato refinado e tal. Cara, é quase impossível, porque a sua fome vem avassaladora, né? Não tem como você controlar isso, a maioria das pessoas fracassam. Durante um tempo você consegue até fazer um tipo desse de dieta. Só que depois a fome vem avassaladora, quebrou ali a represa e tudo mais. Então as pessoas nos classificam, usam nomes, sabe, do tipo terrorista, do tipo radical, mas igual a Tânia falou, né? As pessoas têm que ir em loco, né? É igual você chamar alguém de nazista. Então você tinha que ir lá onde a Tânia foi. Inclusive eu tenho inveja branca dessa mulher, viu, pessoal? Ela conhece esse mundo todo aí, mas ela me paga, cara. Um dia eu vou cruzar esse oceano aqui, vou parar lá na casa dela, ela vai ter que rodar comigo. Então acontece, a gente, cara, a gente está muito. As pessoas estão usando as palavras sem saber o real sentido dela. Ó, o terrorista aí, ó, não sei o quê. Mas, na verdade, muitas vezes eu nem falo nada. Eu faço aquilo, o que eu acho que é melhor para mim, e dentro da ciência, né? Eu não vou, por exemplo, alguém chegou para mim e falou assim, pão integral é bom. Eu não vou comer simplesmente porque o cara falou que é bom, né? Você correr todo dia 50 quilômetros é bom. Eu não vou correr 50 quilômetros simplesmente porque alguém falou que é bom. Me dá evidência e tudo mais, eu vou ler e tal, e não sei o que, e tudo mais, vou ver se tem teste. Mas as pessoas, cara, elas estão muito compelidas, a maioria delas, quando você não faz aquilo, vamos dizer assim, o que a maioria faz, aí você é taxado do lado, né? Terrorista, nazista, radical, fascista, né? Então a gente não pode, por outro lado, a gente não pode cair nesse tipo de armadilha de discussão. Por quê? Por quê? Porque quem te irrita geralmente te controla. Você já percebeu isso? Pô, cara, não sei o quê. Pô, falei pro cara meia hora ali sobre low carb e o cara não faz. E você fica preocupado. E você está simplesmente carregando a cruz da pessoa. E você não tem o direito, ou seja, você não tem nem a obrigação de carregar a cruz de ninguém. O que você pode fazer em prol do irmão é passar a informação para frente. Pô, como é que você perdeu 50 quilos? Eu perdi fazendo isso, isso, isso e isso. Segue esse Instagram aqui, ou segue aquele lá, toma esse livro aqui e toma aquele lá, e acabou o seu papel. Quando ele lê aquilo lá, se ele se interessar, muitos quem lê realmente, se interessa, vai falar, pô, como é que é isso? Igual várias pessoas da minha empresa, eu trabalho num banco, todo mundo sabe disso aqui, e a minha equipe, graças a Deus, foi vendo esses resultados em mim, e muita gente hoje, a maioria da minha equipe lá, o pessoal faz academia, procura comer o mais certo possível, né, porque os objetivos da gente é diferente, tem uns que querem ficar grandões, musculosos, né, e tudo mais, tem outros que só querem ficar mesmo ali na sua saúde, né, poder recuperar sua saúde e tudo mais. Mas, cara, a gente não pode deixar de destacar que a gente tem que ter esse controle emocional para a gente não entrar de frente com ninguém, né? Esses nomes são bem pesados, né? A Leda estava falando ali que as pessoas usam as palavras sem saber o significado delas. Deixa eu falar aqui exatamente o que a Leda escreveu, né? Peraí. Palavras que pessoas apenas repetem sem saber, não passam de desculpas. Eu vejo que as pessoas estão com muitos discursos prontos. E, gente, eu vou falar aqui, eu vou sair eu sou realmente muito politicamente correta o tempo todo, mas hoje eu não vou ser tanto. E aí as pessoas repetem, né, discursos para serem aceitos, repetem que nem papagaios, só por repetir, para ter algum tipo de aceitação do outro.
né? E além das palavras, tem as atitudes, né? É o que o Reginaldo falou, né? Muitas vezes a pessoa ali está consumindo aquilo dali, deixa o outro influenciar a cabeça dela, o emocional dela, e é, de uma certa forma, manipulado para comer, para viver do jeito que o outro vai aceitar, né? E, gente, é muito complicado o outro aceitar o seu sucesso, o seu desenvolvimento, a sua evolução, tá? Então, muitas vezes, quando você está evoluindo, você vai ter aí muita gente te criticando, falando mal, te colocando contra, te colocando para baixo e tudo mal. Mas, e a questão, o Reginaldo falou aí que eu viajo muito e tudo mais. Eu também já estive dentro de um campo de concentração, no mesmo campo de concentração, 2 vezes. A primeira vez... Auschwitz? Auschwitz, não foi? Auschwitz? Não foi Auschwitz, não, mas foi na Polônia. Foi no Stutthof. E aí, eu fui no inverno, com neve, estava bem frio, e fui no verãozão do solzão mesmo, do sol rachando o coco. Então, assim, lá eu tive muitas reflexões, e eu fui um pouquinho besta de não ter compartilhado meio que em tempo real com vocês, porque é o que eu disse. Às vezes eu tento ser muito politicamente correta, e talvez esse não seja o caminho que eu queira trilhar daqui para frente. E a reflexão que eu tive lá foi exatamente a seguinte: a gente sabe que nos campos de concentração houveram vários experimentos científicos em vários sentidos, principalmente do ponto de vista de saúde, né? E eu fico pensando, a gente estava houve esse extremo, né, nos campos de concentração de fome, de pura fome, miséria. E, gente, não só a miséria, não só a fome de não comer, é não comer e ter que trabalhar pesado, é não comer e ficar com tifo, né, tá doente, é uma coisa, assim, muito extrema. E, de uma certa forma, a gente não está nos campos de concentração, mas a gente está fazendo, eu me sinto, né? Eu vejo que a população está dentro de um experimento científico, onde você é compelido a comer cada vez mais, a se movimentar cada vez menos, o extremo oposto, e doente, ter que enfrentar doenças. Isso aí que você falou, Tânia, é muito interessante mesmo. A gente tem essa visão, e aí, essa semana eu li uma frase, o seguinte: nós somos, a nossa cabeça, a gente, né, em geral, nós somos portas. Sem o conhecimento, qualquer chave abre essa porta, né? Então, cara, quando eu falo para as pessoas assim, as pessoas, cara, você viu o que passou no jornal? Não, não vi, não assisto jornal. Como não? Como é que você vai se atualizar? Meu amigo, eu me atualizo através dos livros, né? O que rola de desgraça eu não quero saber, porque não vai me acrescentar em nada, né? O mundo tem várias coisas boas acontecendo, né? Mas as pessoas, cara, é assim, igual a Tânia falou, né? É o experimento global, cara, porque os hospitais estão tão cheios, né? Porque as pessoas pegam gripes hoje em dia que você fica 5 dias, 6 dias de cama, né? A imunidade lá embaixo, né? E aí você começa a ver, assim, eu observo muito isso, né? Tinha um amigo meu, não gosto de citar nomes, né? Lá na minha empresa, que a gaveta dele, cara, parecia uma farmácia, né? Então, eu acho que eu vou sentir dor de cabeça, o cara já tomava uma pílula. Cara, eu acho que eu vou gripar, o cara já toma uma pílula. Não sei o que e tal. Então, nisso ele não vê que ele está destruindo, né, as defesas do organismo, porque a sua microbiota simplesmente vai pro pau, né, com esse tipo de atitude. Então, assim, o nosso sistema de defesa, ele tem que ser testado toda hora, né? Pô, eu vou dizer um negócio para vocês aqui e você vai achar que é absurdo. Então, por exemplo, outro dia eu estava preparando aqui, eu não sei o que era, aí caiu um negócio no chão, qual foi a primeira coisa que eu ia fazer? Eu ia pegar aquilo e jogar no lixo.
Falei, cara, eu vou testar meu sistema de defesa. Pum, botei na boca, comi. Quem já não fez isso? Deu uma limpadinha. Eu, quando era moleque, né, a gente estava lá compartilhando alguma coisa, uma manga, um abacate, não sei o quê, caía no chão, pegava rapidinho, limpava, botava na boca. E, cara, a gente passava meses brincando, enxurrada, descalço, na terra, correndo, todo sujo. E, cara, e raramente a gente ficava doente, porque o nosso sistema de defesa ele tem que ser testado constantemente, né? E quem se nega a isso, né? Fica toda hora, qualquer coriza, tô botando um negócio. Qualquer a garganta tá ali, né? Cara, já vou tomar um remédio. Então as pessoas não veem que elas estão nesse ciclo vicioso, e nesse ciclo vicioso, e nesse ciclo vicioso. E para quebrar isso, cara, quando você acorda, quando você está no meio disso, que você acorda, que você fala, caramba, peguei. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu li aquele livro do Gary Taubes lá, Por que Engordamos, parece que veio uma luz em cima da minha cabeça que eu me senti enganado o tempo todo, né? E uma pessoa teve coragem de falar com dados científicos para mim que eu estava sendo enganado desde a década de 50 ou 60, né? Que o cara fez aquele estudo lá dos 7 países, né? E a escola vem falando isso para a gente, né? Então, por exemplo, a gente que é de uma certa classe social, que a gente não faz parte da classe dominante desse planeta, as nossas escolas, para a gente, para os nossos filhos, eles ensinam a gente a ser operário, né? Você vê cada amigo, tem um amigo meu que mora em São Paulo, ele é dono de uma concessionária de carro hoje em dia, mas qual foi a coisa diferente que esse cara fez para ser um empresário hoje, para ser não sei o quê? Então, o estilo de educação dele foi um pouquinho diferente da minha, né? Ele foi encorajado a arriscar, a não ter medo de errar, né? Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, né? Na escola mesmo, tudo que a gente faz, cara, as pessoas estão caminhando a gente, é como num curral, caminhando a gente naquele caminho, né? E, aqui teve um amigo, Anderson, que ele comentou alguma coisa sobre dieta carnívora e veio uma menina escrever, né? Uma vegana. Escrever um monte de coisa, eu tive que apagar o comentário dela e ela veio com um argumento de que nós evoluímos, os povos primitivos comem só vegetais, não sei o quê. E aí eu virei pro Fernando, né, e falei, vou apagar essa informação porque no meu Instagram não tem espaço para desinformação. Só para você saber, tá? Aqui, Dieta Carnívora, os grupos que eu e Reginaldo administramos lá no Facebook, do Dieta Carnívora Brasil, por exemplo, se você vier escrever alguma coisa que é desinformação, a gente vai deletar. Porque não é esse o nosso intuito. Porque é terrorismo, é radicalismo, é monopólio. É sim. Tá? Fica tranquilo. É um ambiente, se você é um ambiente controlado. Sistema, procura outro. Sim. Manda. Se manda, é por isso que eu amo essa mulher. É por isso que eu amo essa mulher, cara. É o seguinte. Deixa eu terminar rapidinho, amiga. Porque senão eu vou esquecer, eu tô querendo falar isso desde o início da live. Que o engraçado, né, que tá, igual você falou, né, de assistir os telejornais, não sei o que, gente, vai ver história, vai estudar antropologia, vai no museu. Então, quando eu vou nos museus, e eu fui num fantástico, não tem aquele Uma Noite no Museu, Reginaldo? Aquele filme? Sim. Eu fui nesse museu, né, que é o Museu de História Natural de Nova York, que é lá no Central Park. Fui, inclusive, mordida por um esquilo, descobri que os esquilos não são bonzinhos, tá? Fiquem sabendo. Não é aquela fofura do tic-teco, não. E aí, quando eu fui, eu vou sempre em todos os museus de história natural. Eu fui no de Viena, eu fui no de Frankfurt, eu fui no de Nova York, fui no da Espanha. Eu sempre vou em todos. Eu virei rata de museu de história natural. Gente, esse negócio que a gente tem que comer planta não existe. Sabe o que eu descobri no museu? Eu descobri por que a Amazônia se chama Amazônia. Eu não aprendi isso na escola. Eu morei no Pará, gente. Eu morei em região amazônica. E eu tive que ir no museu em Nova York para aprender
aprender isso. E engraçado que passou um menino brasileiro falando assim, comentando com outra pessoa assim, cara, por que a gente não aprende isso na escola? Então, você vai ter que sair da caixa. Você vai ter que se rebelar contra a Matrix. Você vai ter que pensar diferente para você ser... Não é que você não vai ser manipulado. Você vai ser menos manipulado. Porque tem sempre algum tipo de manipulação. Gente, poder não tem vácuo no poder. Você vai estar sempre sendo dominado por alguma coisa. E aí, o que você vai querer ser dominado por? Por algo que te deixa doente ou por algo que te deixa com mais saúde, com mais disposição, com mais beleza, com mais propósito, com mais sentido na sua vida? Então, é uma escolha. Isso que você falou é muito legal. É igual eu falo sempre para as pessoas falam assim, cara, a gente fez sua live, eu adorei, porque vocês falam disso. Não há como a gente mudar o nosso estilo de vida sem mudar a nossa cabeça, sem mudar os mindsets, né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Não adianta eu falar para você aqui, falar, cara, é o seguinte, você está com resistência insulínica, você está com fígado gorduroso, é um nome bonito que o médico arranjou de falar para você que você está diabético, né? Se você é celíaco, você vai evitar o glúten, porque glúten para você é veneno, não é assim? Se você tem problemas com lactose, você vai evitar derivados e coisas com leite, porque você passa mal. Então, pensa um pouco, por que você está diabético? Que raios você tem que ficar comendo arroz toda hora? Que raios você tem que ficar comendo açúcar, botando açúcar no café? Você não percebe que cada vez que você faz isso, você piora a situação, né? Aí o cara te chama de terrorista, porque ele não está pronto para ser desplugado. Lembra do filme Matrix, lá que quando ele acordou, ele tinha aquele plug na cabeça? É uma analogia, né, pessoal? Mas a gente tem que se preservar também, né? A gente tem que se preservar. Eu não vou sair batendo boca, ou fazendo discurso, ou fazendo aquilo outro, ou fazendo aquilo, né? Geralmente, o que as pessoas fazem? Como é que é isso? Cara, entra lá em nutridados.com ou dietacarnivorabrasil.com e veja o que a gente faz, né? Então, o cara vai correr atrás daquilo que ele tem que fazer, né? Então, a gente está muito compelido assim, nesse ambiente controlado, por exemplo, lá no Facebook do Dieta Carnívora, lá no Facebook mesmo da Nutridados, lá nos nossos grupos, a gente não admite desinformação porque a gente não tem tempo mais para isso. Então, se você está lá, é porque você já tem uma certa base, ou se você chegou, você escuta, né? Você escuta, você avalia, e o que a gente quer não é nem que você acredite no que a gente está falando, que você vá atrás dos dados, a gente fornece tudo mais, e que você tire suas próprias conclusões. Tanto que o movimento cresceu demais, né? Outro dia eu fiquei muito feliz que eu estava... Então, outro dia eu fiquei muito feliz, porque tem pessoas que nos acompanham, só que as pessoas, elas são tímidas e elas não falam toda hora. Por exemplo, tem gente assistindo aqui que não fica escrevendo nada, é o jeito da pessoa, né? Então, eu estava com meu filho no shopping, na cafeteria, e chegou duas moças, né? Falou, nossa, você é o Reginaldo, não é? Sou. Acompanho você. Cara, você falou um negócio para mim outro dia, e aquilo para mim, perdi 30 quilos, recuperei minha saúde, eu nunca mais tomei remédio de pressão, a outra aí não sei o quê, mas a minha irmã me chama de louca, e não sei o quê, e ela que está com doente. Então, assim, essas pequenas vitórias, essas coisas que a gente faz, essas pequenas vitórias, essa tapinha que a gente dá no sistema, cara, que a gente puxa as pessoas, né? A gente, como se a gente fosse lá o Morfeu, né? Tirasse o Neo lá da Matrix, e aí as pessoas vão aprendendo, né? E qual o benefício disso pra gente? É simplesmente, cara, o prazer de ajudar, né? Porque, igual eu falei, se a gente tivesse nessa aqui por dinheiro, né? A gente não tava, porque, cara, assim, a Tânia, muitas vezes você pode entrar aí, muitas vezes eu tô aí 1h da manhã, 2, porque o estudo nunca para,
né? E na madrugada, eu gosto de dar na madrugada, porque a madrugada é silenciosa, né? Então, assim, eu me concentro mais, né? E assim a gente vai. É, Amiga, só explica por que o nome Amazônia, porque o pessoal tá curioso aí. eu não decorei nome, não, gente, que eu tô ficando senhorinha. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu tô ficando senhorinha, eu falo muitos idiomas, e aí o meu HD, ele não registra tudo, tá? Mas é porque um expeditor espanhol estava lá na região amazônica, e aí ele teve membros da equipe dele, da expedição dele, atacados por mulheres indígenas. E aí ele se lembrou das Amazonas da mitologia grega. E aí o nome ficou Amazonas, por conta da mitologia grega, por conta desse comportamento aí das índias contra os membros lá da equipe dele, entendeu? Exato, as Amazonas. E aí, por isso, ficou Amazônia, tá? Gente, eu tô pintando unha, porque eu não tenho tempo disso. Quando eu falo que eu não tenho tempo, é porque realmente eu não tenho tempo. A vida tá corrida, gente. A gente tem que cantar. Como é que é? Como é que fala, Reginaldo? Assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. É difícil. Mas no nosso caso é assoviar e comer carne ao mesmo tempo, né? Porque cana, tô fora, né? Então, pessoal, a gente está muito nessa, a gente está num limbo. Eu sempre costumo falar para as pessoas, cara, assim, eu não fico falando direto, né, o que eu acredito, o que eu não acredito para as pessoas, porque a gente, assim, é um desgaste desnecessário, né? Então, tem mais coisas acontecendo, cara, no mundo do que a gente está. As pessoas querem ver minhas habilidades de manicure, gente. Vejam se eu estou aprovada. A gente tem que se virar no 30, nos 30, tem que fazer cabelo, fazer unha, depilação, sobrancelha. Aqui não tem essas regalias que tem no Brasil, não, tá? Só pra vocês saberem. Desculpa, então tem mais segredos, cara. Tem mais coisas acontecendo nesse momento. Tem gente, eu falo para você o seguinte: tem agora um grupo de pessoas dentro de uma sala traçando uma estratégia de marketing para que você compre mais porcarias, para que te crie mais necessidade, né? Olha, o seu celular de última geração já está ultrapassado, saiu agora o 10, não sei das quantas, então você vai comprar esse novo. Olha, isso aqui é bom porque seca não sei o quê. Outro dia eu vi um cara falando, o Instagram do cara, o cara vendendo suco de uva, falando que o suco de uva acelera o metabolismo. Absurdo, né? Tá bom. Então, assim, o Instagram do cara tem 20 mil, 30 mil pessoas, né? Então, cara, assim, é mais fácil você acreditar numa mentira do que ouvir a verdade. Muita gente não está preparada para ouvir a verdade, né? Verdade. Muita gente não está preparada, porque quando a gente fala a verdade para a pessoa, a gente teve um episódio essa semana lá no Facebook, lá no Dieta Carnívora, inclusive, também, depois eu vou fazer uma live lá para esclarecer esse negócio lá. Uma pessoa perguntou uma coisa lá e a pessoa falou assim: olha, não cai nesse negócio de dieta alcalina, não. Se eu fosse você, eu estudava mais um pouco antes de entrar no estilo carnívoro, nesse estilo de vida, para que você não caia nessa, achando que carne aumenta, vamos dizer assim, deixa o seu corpo ácido. Se você vir com essa mentalidade aqui, é porque você não sabe o que você está fazendo. Cara, para quê, né? Ele fez toda uma discussão e não sei o quê, que tá me ofendendo e não sei o quê. Porra, então assim, a mente é a gente mesmo. De graça, veio outro rapaz, respondeu ali de graça, uma pergunta extremamente primária, não vou nem questionar que a pergunta aqui, não existe pergunta idiota, mas beleza, tudo bem, não vou questionar isso. Mas a pessoa ali perdeu o tempo dela de vida respondendo para outra falar assim:
Ai, você que falou que o Reginaldo chupar limão, uma coisa assim, gente. Uma coisa assim, horrorosa. Tipo assim, é porque no celular não tem como a gente bloquear a pessoa, tá? Mas é uma pessoa que não tá preparada. Eu tô assim agora. Antes de eu reagir, eu reflito. Quando o meu corpo pede, quando a minha mente pede para ser extremamente reagente, eu falo peraí, pode ser armadilha. Se eu tô reagindo, se eu tô querendo reagir assim, muito rápido, é porque tem coisa aí, tem crença aí, tem paradigma aí, tem coisa aí que peraí, será que vale a pena estar ali? Tem coisas que sim, que vale a pena sim estar ali. E tem coisas que não. Então, assim, eu penso 2 vezes e tento ser o menos reagente possível, né? Então, a pessoa extremamente reagente, sabe, ali, como se alguém tivesse a obrigação de responder a pergunta dela. Como se alguém tivesse a obrigação, estivesse sendo pago ali para tipo, dar uma informação facilitada para ela. Gente, por favor. Se ela não gostou, ela pode guardar aquilo dali para ela. Peraí, faz sentido? Não faz sentido? Peraí, sabe? Acho que tá faltando muito respeito entre as pessoas, respeito com o tempo do próximo, sabe? Se você não concorda, tem todo o direito de discordar. Mas para que você vai mandar os outros chupar limão, sei lá, fazer o quê? Faça meu favor, né? Porque e ainda errou, né? Porque ela falou assim que você tá muito ácido, você chupou muito limão, né? Então errou de novo, que o né? limão é totalmente tamponado no nosso organismo. É difícil. Mas, pessoal, o que a gente tira de lição aí desse nosso estilo de vida é que, cara, eu falo para você o seguinte: tudo é chance de melhoramento, né? Tudo é chance de melhorar. Não pela ótica do outro, né? Então a pessoa fala um negócio para te provocar, igual a Tânia falou: opa, peraí, porque eu vou reagir desse jeito? Porque eu tô querendo ser. Ó, minha mente reagente assim, eu tô me comportando igual o cara. Se ele falou alguma coisa que você faz não presta, que não sei o quê, o cara tá querendo te irritar para te controlar. A mente reagente é assim: o cara quer te irritar para te controlar. Quando você percebe, quando você percebe esse tipo de coisa, você, opa, por que eu estou querendo reagir desse jeito? Então é a essência mandando na forma, né? Então é o seu espírito no comando da forma. Opa, eu tô no comando da minha mente, não minha mente está no meu comando. Então você fala, pô, cara, por que eu tô querendo reagir desse jeito? Não vou reagir, pronto. Você só sorri. Cara, não tem resposta pior para uma pessoa que queira te ofender do que você tratar ou ela com educação, ou simplesmente ignorar aquilo que ela falou, né? Ai, nada melhor do que um bloco, gente. Bloqueia. Isso aí foi tudo de bom na vida, né? E o legal, gente, é que a gente está aprendendo também a gente está nessa geração de bloquear, deletar, e infelizmente a gente tem feito isso mentalmente, né? A gente bloqueia as pessoas mentalmente, né? E às vezes isso é algo bom. Nem sempre é algo bom, tá? Mas, às vezes é algo ruim, sim. Não estou falando aqui que a gente tem que desistir das pessoas, que existem pessoas menos valiosas que outras. Nada disso. Mas, acima de tudo, e eu vou fechar essa live com isso, com essa reflexão, preserve-se. É o que o Reginaldo falou e eu quero finalizar essa live sobre isso. Preserve-se. Tá? Mantenha-se aí, preserve o que você acredita, preserve, não de ficar encaixotado, mas se você estudou algo e tal, e se convenceu que aquilo dali é o melhor, preserve isso, né? Preserve seu estilo de vida, a sua saúde, o seu equilíbrio emocional. Preserve-se de todas as maneiras possíveis. É isso, vou me despedir de vocês. Quero agradecer muito pela presença de vocês aqui na live. Eu vou ver se eu consigo uma outra live no final de semana com o Reginaldo, se ele tiver tempo e me amar.
para a gente anunciar a nossa próxima edição do Grupo VIP, tá? Do Grupo Você está vendo como é que eu sou tratado, né? É terrorismo isso aí. Então, eu vou lançar as novas datas, mas a gente vai fazer, vai abrir na primeira semana de julho, tá? A gente vai abrir mais uma edição. Lembrando que não vai ser de carnívora, vai ser sobre alimentação com comida de verdade, tá? Não que a carnívora não seja, não que se você for carnívoro você não possa entrar, pode também. Mas se você quiser alguma coisa específica para carnívora, abriu vaga para o curso Intensivão Carnívora do Bases Plena. Vai lá no basesplena.com.br que tá lá. Gente, tá muito legal esse curso. E é isso. Obrigada, Reginaldo. Espero que você tenha sentido minha falta semana passada, sem live. Se não, Deus vai te castigar. Com certeza. E deixo você aí se despedir. Tá. A primeira coisa eu quero falar sobre o nosso grupo VIP lá. Quero dizer para as pessoas que fazem parte do nosso grupo lá, principalmente a gratidão por ter confiado, né, no nosso trabalho, ter tido toda a paciência, né, da gente ter todo o know-how, né, da gente ter todo o know-how. Foram assim, mais de um ano e meio aí a gente fazendo live, aprendendo cada vez mais, mas faltava um passo muito importante para a gente dar, a gente entender principalmente que não se tratava não se tratava só de alimentação, né? Se a gente não mudar os mindset das pessoas, se a gente não insistir nisso, a coisa não vai, né? A coisa não vai. A gente desmistificar algumas coisas, né? Falar para a pessoa que ela merece mais do que aquilo, né? Que ela merece mais do que um pseudo amigo chato que fica pegando no pé dela, compelindo, falando para ela: você era mais legal quando era gorda, você era mais legal quando fumava, você era mais legal quando tomava álcool, você era mais legal quando isso, né? Ninguém chega para você, assim, poucas pessoas chegam e falam: nossa, parabéns, né? Parabéns, porque você conseguiu, me ensina isso, né? Então, cara, a gente tem que avaliar todos os nossos sistemas de crenças, principalmente com quem a gente anda, né? Isso não é egoísmo, não, isso é amor próprio. Se tem alguém te fazendo mal, fora da sua família, porque você, por exemplo, tem seu filho, tem seu esposo, tem sua mãe, seu pai, você não vai desistir dessas pessoas, por mais que elas te critiquem, mas, contudo, todavia, você não é obrigado a aguentar nenhum agente externo enchendo o seu saco, né? Aquela história de antes só do que mal acompanhado é mais do que verdadeiro. Então, quero agradecer principalmente aí para o pessoal do Grupo VIP lá, do Nutridades, que está prestigiando a gente, que vem falar para a gente lá, que está gostando demais, e a gente está aí para ajudar sempre, né? Fique com Deus aí, e a gente está sempre juntos aí, viu, pessoal? Muito obrigado. Beijo, pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.